história. Vamos começar aí na página 119, no finalzinho dela, e vamos falar sobre as características de uma região mineradora. Nas regiões mineradoras, as atividades desenvolvidas, as relações de trabalho, as construções e até a organização do espaço era diferente das fazendas de produção de cana-de-açúcar e de café. Vamos ver uma atividade aí que a gente vai fazer. A imagem a seguir retrata os grupos humanos e o cotidiano na região das minas. Dá uma observada aí nas pessoas, os tipos físicos, o jeito que elas eram, as suas roupas e as atividades que elas estavam praticando. Aí dá uma percebida aí na distribuição do espaço e as características das várias construções. Olha como era em cada lugar específico. Temos igreja, pensão, mercearia, olha as pessoas aqui na rua, como que era naquela época. Os trabalhadores, as construções. Agora, você vai lá pegar no anexo, vai recortar as legendas que correspondem aos números que aparecem na imagem. Então, todos os números que apareceram aqui, você vai recortar e colar aqui na frente, de acordo com cada informação. Então, você vai ler cada legenda e procurar na imagem a cena correspondente. Vai anotar a lápis atrás de cada legenda o número da cena para você saber qual é e vai colar. Bom, na sequência nós vamos falar sobre os trabalhadores da região mineira. Nos primeiros anos da mineração, os indígenas eram a principal mão de obra usada lá na extração do ouro. Depois, passou a mais ser comum ver negros escravizados trabalhando nas minas. Para se ter uma ideia de como eles foram importantes na produção dessa riqueza, no ano de 1767 havia cerca de 120 mil trabalhadores na região de Minas Gerais, a maioria negros, escravizados ou os forros. O que é isso? Pessoas alforriadas. Ou seja, eles eram mais da metade da população. O trabalho na mineração não era fácil e, além disso, causava doenças. Os trabalhadores passavam horas com o corpo mergulhado na água, enquanto eles buscavam o ouro lá, dentro dos túneis das minas. Por isso, muitos não sobreviviam, seja por doenças respiratórias, seja por acidentes de trabalho, como afogamento ou soterramento. Aqui nós temos um texto que eu vou pedir para vocês lerem para poder responder as questões em seguida. Você vai explicar de que forma um escravizado poderia conseguir a sua carta de alforria. Depois vai grifar as palavras que se relacionam com o assunto do texto, qual dessas palavras você encontrou lá no texto, e depois vai colocar quais são as diferenças entre as moradias dos escravos nas grandes fazendas de cana-de-açúcar e nas regiões mineradoras. A diferença entre essas moradias. Bom, nós vamos começar um item novo, que é a coroa portuguesa, os impostos e os confidentes. Muitos dos habitantes de Minas Gerais enriqueceram rapidamente, fizeram das cidades onde viviam uma espécie de réplica das cidades portuguesas da época. Nessas aulas vamos conhecer novos fatos relacionados à região das minas e à riqueza proporcionada pelo ouro. Aqui nós temos dois monumentos diferentes, erguidos em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, o rei que era sua parte no negócio. No período que o Brasil era colônia de Portugal, tudo o que aqui se fazia tinha de passar obrigatoriamente pela aprovação do governo português. Mas como a sede do reino estava do outro lado do oceano, ou seja, lá em Portugal, o rei enviava representantes para administrar a colônia. Esses representantes eram chamados de governadores gerais. Quando se desenvolveram as atividades de mineração, os governadores gerais passaram a ser responsáveis também pelo controle da quantidade de ouro e de pedras preciosas extraídos das minas e dos rios. Isso porque os rendimentos da coroa portuguesa eram obtidos por meio da cobrança de um imposto, sobre as riquezas encontradas. Assim, quanto mais metais preciosos extraídos das minas, maiores eram os ganhos do governo português. Vamos entender como é que era este imposto. Ele se chamava o quinto. Um dos primeiros impostos cobrados dos mineradores pelo governo português foi o quinto. Esse imposto estabelecia que a quinta parte, ou um quinto, lembra da nossa fração? Um quinto de todo o ouro retirado das minas deveria ser enviado à coroa portuguesa. Então, um quinto de 10 quilos seria 10 dividido por 5. Então, eles teriam que entregar como imposto 2 quilos deste ouro. Então, nós temos uma pizza. A
parte verde é o ouro extraído e essa parte laranjinha era o que eles tinham que pagar como imposto. O quinto era enviado a Portugal por um funcionário da coroa instalado no Brasil. Porém, como o ouro das minas e dos rios era extraído em pó, os mineiros o escondiam nas unhas, cabelo, na costura e bolso secreto das roupas, na sola das botas, nas ferraduras, dos cavalos, etc. E declaravam que haviam encontrado menos do que de fato eles achavam. Sabendo disso, o governo português ordenou a contratação de maior número de fiscais e a criação das casas de fundição. Dessa forma, todo o ouro em pó obtido na colônia deveria ser entregue aos fiscais e nas casas de fundição. Esses providenciariam o seu derretimento e sua transformação em barra, que seria muito mais fácil de contar e mais difícil de esconder. Aqui nós temos uma história em quadrinho como isso funcionava. Os mineradores desconfiavam que os funcionários do rei pudessem enganá-los quando fossem descontar o quinto, mas não tinha alternativa. A circulação de ouro em pó estava definitivamente proibida. Se um minerador se recusasse a levar o ouro para a casa de fundição e fosse pego transportando ouro em pó, era severamente punido. Para a aula não ficar tão extensa, eu vou pedir para vocês realizarem a atividade, mas eu não vou fazer a leitura. A inconfidência na época do Brasil colônia significava ato de infidelidade ao rei. Pela lei, um inconfidente, se descoberto, era preso e castigado, podendo ser condenado à morte por enforcamento em praça pública. Durante o século XVIII, a atividade mineradora fez com que a região das Minas Gerais crescesse e adquirisse certas características que as diferenciavam das demais capitanias. Embora no início da atividade mineradora não houvesse quase produção nas vilas, algumas décadas depois já havia cidades com intenso comércio, oficinas que produziam artigos diversos como roupa, sapato, ferramentas, etc. E intensa produção artística e intelectual, música, teatro, escultura, pintura. A população da região também foi se diversificando. Eram mineradores, agricultores, comerciantes, tinha médico, advogado, jornaleiro, enfim. E boa parte dela conseguiu pagar os estudos para os seus filhos, que eram iniciados por um professor particular e concluídos lá na escola da Europa. Assim, nas cidades mineiras era possível encontrar pessoas alfabetizadas e que tinham o hábito de ler e informar-se sobre o que acontecia dentro e fora da colônia. Em Vila Rica, por exemplo, um advogado chamado Cláudio Manuel da Costa costumava reunir em seu solar os vários intelectuais da capitania. Eles liam livros que importavam ou traziam da Europa, conheciam novas ideias e novos fatos que surgiam em diferentes países, e muitos desses intelectuais que haviam estudado na Europa, quando voltavam para o Brasil, sonhavam em implantar aqui outras formas de governo, com liberdade de expressão, possibilidade de participação nas decisões políticas e igualdade de direito, entre outras mudanças aí. Aos poucos, inspirando-se nos colonos norte-americanos que haviam sido libertados da metrópole, na Inglaterra em 1776, e nos franceses, que derrubaram o poder absoluto do seu rei em 1789, muitos colonos começaram a criticar a forma como o rei de Portugal tratava os habitantes da colônia, principalmente os da capitania das Minas, e passaram a lutar pela independência. Em 1789, um grupo de pessoas da cidade mineira, formado por intelectuais, ricos, proprietários de minas e de escravos, militares e alguns nobres, decidiu lutar pela independência de Minas Gerais, ou seja, queria torná-la livre de Portugal. Esse grupo esperava contar com o apoio da população, uma vez que todos estavam descontentes com as medidas do rei, sobretudo com a prática da derrama. O que é isso? Cobrança do imposto. Os revoltosos planejaram com detalhes como ocupariam o poder, transformando a capitania de Minas Gerais em um país livre de Portugal. Muitos desejavam criar uma república. O que é isso? É uma forma de governo no qual o povo, por meio do voto, escolhe seus representantes. Bom, para que os governos passassem a ser escolhidos pelo povo. O novo país teria a cidade de São João del Rei como capital, e os revoltosos já haviam criado até uma bandeira, um retângulo branco
com um triângulo verde no centro, onde está escrito, na língua deles, que significa liberdade ainda e tardia. Alguns ainda sugeriram libertar os escravos, embora a maioria, contraditoriamente, pretendesse preservar a escravidão. A bandeira deles aqui. Os representantes da coroa logo perceberam o clima de revolta e suspenderam a derrama, os impostos, com medo de despertar o ódio na população. Também descobriram que havia pessoas conspirando para obter a liberdade de capitania e agir rapidamente. Os conspiradores foram presos e enviados ao Rio de Janeiro para serem julgados. Lá, um deles, chamado Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido por seu apelido Tiradentes, foi condenado à morte na forca e, depois de executado, teve seu corpo esquartejado. Por ordem de Portugal, a cabeça de Tiradentes foi enterrada em uma vara de madeira e levada para Vila Rica. As outras partes do corpo foram penduradas ao longo do caminho entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, para que os representantes da coroa tinham a intenção de desencorajar outras revoltas, mostrando a todos que poderia acontecer com quem conspirasse contra o poder real. Bom, agora a gente vai trabalhar com documentos e para isso eu quero que vocês façam a leitura. Pode fazer em voz alta, isso ajuda bastante na prática. E aí você vai responder. Na atividade 2, você vai responder por que para alguns inconfidentes o melhor para o povo seria criar uma república. Embora os inconfidentes defendessem a independência da capitania de Minas Gerais, a liberdade e a implantação de uma república, as mudanças propostas não beneficiariam todas as pessoas que ali viviam. Por quê? Segundo o projeto dos inconfidentes, onde seria a nova capital? Mesmo sabendo que conspirar contra o rei era considerado uma traição, Tiradentes passou a defender a independência de Minas Gerais. Em que fatos ele se inspirava? A corte portuguesa muda-se para o Brasil. Em 1808, todos os membros da família real portuguesa e a sua corte mudaram-se para o Brasil. Por quê? Vamos dar uma olhada. Em 1808, um grande acontecimento foi responsável por importantes mudanças nas relações entre Brasil e Portugal. A família real portuguesa e toda a sua corte mudou para cá. Foi a primeira vez na história da Europa que uma família mudou para uma das suas colônias. E por que algo tão inusitado aconteceu? Tudo isso ocorreu porque o Napoleão Bonaparte, imperador da França, naquele momento, em disputa com a Inglaterra, determinou que o príncipe regente de Portugal, Dom João, deixasse de comprar produtos industrializados dos ingleses para comprá-los apenas dos franceses e ameaçou. Caso essa determinação não fosse aceita, as tropas militares francesas invadiriam Portugal. Dom João decidiu que não cederia às ameaças de Napoleão, principalmente por causa dos grandes compromissos comerciais que Portugal tinha com a Inglaterra. Assim, as tropas francesas iniciaram a invasão do país. Avaliando que não seria possível enfrentar os franceses, em novembro de 1807, o príncipe regente e a família real nobre, funcionários da corte, artistas e muitas outras pessoas que conseguiram chegar a tempo saíram do porto da cidade de Lisboa e iniciaram a viagem para o Brasil. Os ingleses deram total apoio à fuga de Dom João e à frota portuguesa, composta por 15 navios. Olha o trajeto que eles fizeram aqui no mapa. Com tanta gente em fuga, a viagem não foi fácil para que os que conseguiram embarcar, como se pode perceber pela leitura abaixo. Dá uma lida aí para conferir como é que foi. Brasil, Reino Unido a Portugal. Vamos ver como é que foi o comércio do Brasil antes da corte portuguesa. Antes da chegada da família real ao Brasil, a colônia seguia as regras determinadas pela metrópole, ou seja, os brasileiros obedeciam às ordens do rei de Portugal. Assim, o comércio entre Brasil e Portugal, por exemplo, funcionava da seguinte forma: não era permitido produzir produtos manufaturados na colônia, os comerciantes brasileiros só podiam vender os seus produtos para a metrópole. Como os comerciantes brasileiros não podiam vender para outro país que não fosse Portugal, os portugueses levavam vantagem e obtinham grandes lucros com isso. Os habitantes da colônia também só podiam comprar de Portugal. Assim, os comerciantes portugueses levavam outra vantagem. Para finalizar, nós vamos ver sobre o comércio no Brasil depois da chegada da corte portuguesa. Chegando ao Brasil, o príncipe regente tomou uma importante decisão. Ele abriu os portos da colônia a outras nações, ou seja, pôs fim àquela obrigatoriedade de o Brasil fazer negócio apenas com Portugal.
Com essa determinação, os comerciantes brasileiros poderiam negociar diretamente com outros países, tanto para vender quanto para comprar. Essa decisão foi a primeira consequência importante da instalação da corte portuguesa na cidade do Rio de Janeiro, quando Dom João começou a governar diretamente a colônia. Encerrando a atividade de hoje, eu quero que vocês leiam e respondam a atividade 2 até a página 141. Tendo qualquer dúvida, pode me perguntar no particular, está disponível.